Meus amigos, vamos para mais uma Conexão CrossFox muito especial, diretamente da Arena do Corinthians, aqui em Itaquera, o berço do Corinthians, onde o Corinthians, berço não, né? O berço é o Parque São Jorge, mas aqui é a sede do Corinthians, maravilhosa, um estádio lindíssimo, e a gente está recebendo aqui os grandes ídolos da história do Corinthians. E hoje a alegria é muito grande estar com um querido amigo de muitos anos, nosso querido Birubiru. E aí, Biru, tudo bem? Prazer em te rever. Flávio, prazer rever você novamente também. Faz tempo que a gente não bate um papo, faz tempo que você não me entrevista mais, não me abandonou, né? Mas tudo bem, me dá um prazer estar aqui contigo aqui. Você falou de entrevista, Biru, e eu estava relembrando da sua chegada. Você chegou de Pernambuco, Vicente Matheus convocou toda a imprensa, você não era um nome tão conhecido, e aí você chega com alguma desconfiança, uma época que cada fera no Corinthians, só jogador grandão, não. Pô, quem é esse Birubiru, esse menino e tal? Como é que foi a sua vinda para o Corinthians? Por que você veio para o Corinthians, que a gente nunca... De repente chegou o Birubiru, tá? Quem é o Birubiru? Quem é esse cara? Como é que foi isso? Então, foi gozado, Fábio, porque eu estava no esporte de Recife, juvenil, era juvenil ainda, estava jogando profissional, 16 anos, aí 17, então eu já vim para cá para o Corinthians. E o presidente chegou e falou, o Corinthians está te querendo, tem uns times de São Paulo que tá te querendo, tá te querendo, né? Aí falou, o Corinthians é um deles e tal, né? E aí falou com meu pai que tinha que viajar para São Paulo, tal, aquelas coisas todas. E acabei vindo para São Paulo, mas não sabia que time que era, que eles não tinham falado, apenas comentaram só. E eu vim para São Paulo, fiquei no hotel, foi até engraçado, eu fiquei no hotel, não podia descer, né? Fiquei no quarto 4 dias, dentro do quarto, comendo, tudo, andando para lá e para cá, sabe? Porque o pessoal da imprensa não podia saber que eu estava, né? Porque tinha o São Paulo estava querendo, o Palmeiras, tinha um pessoal do Rio lá, tem o Flamengo, o Vasco, né? E a Ponte também queria, porque o Cilinho que me lançou lá no Esporte Recife, no profissional, que eu treinava com o profissional, o Cilinho já me subiu e pôs eu para jogar, já subi, fui titular. E depois ele saiu, em seguida ele saiu e veio para a Ponte, e ele queria me levar também para a Ponte, aquelas coisas. Eu sei que eu fiquei preso, tal, eu sei que 4 dias, depois, acho que no 5º dia o Matheus foi lá, reuniu a imprensa, aquelas coisas todas, pá, né, e falou, tá aqui, aí reuniu a coletiva lá e apresentou, né, tá aqui o jogador, tal, Lero Lero, pá. Ele falou Lero Lero, né? Falou Lero Lero, aí não sei quem da imprensa estava lá e falou, mas... Sr. Matheus, Lero, Birubiru. Tudo é a mesma coisa, né? Não tem problema. O importante é que o jogador está aí. Aí ficou, aí pegou. Então foi assim. Então a minha vinda foi mais ou menos por aí. Acabou acertando com o Corinthians, né? E ficamos aí. Por que Birubiru? Birubiru veio do meu pai, né? Meu pai, em Recife, Olinda lá, ele gostava de uma fruta que chamava biribiri. Ele gostava até essa fruta lá, né? Até hoje. E ele gostava muito, e antes de bater uma bola, tinha um pé assim onde ele jogava, tal, batia aquela bola, aquela pelada, e ele subia antes no pé para pegar aquelas biribiri, ele gostava, né, tal. E aí, cara, acabaram errando o nome dele, Biribiri, Birubiru, sei que pegou Birubiru, aí ficou. Aí quando eu comecei a jogar, ficou esse negócio de Birubiru filho, aquelas coisas todas, o Birinho, Birubiru filho, aí eu sei que eu comecei no esporte. Aí o pessoal ia gozar que o pessoal do esporte na época não queria que... Falou, porra, Birubiru, isso não é nome de jogador, né? Aí queriam mudar. Aí meu pai falou, não, vai ser Birubiru e tal. Seu pai queria o apelido? Meu pai queria o apelido, eles queriam tirar, porque eles queriam que fizesse, na época era Toninho, né? Ele falava, Toninho. Como é teu nome? Acho que pouca gente sabe teu nome. O nome é Antônio José da Silva Filho. Agora tem Birubiru, claro. Você colocou, acrescentou? Agora tá Birubiru. Você colocou, mudou no... Que legal. Então como é que ficou? Antônio José da Silva Filho, Birubiru, afinal. Coisa legal, que bacana. Porque isso aí pegou, né? Birubiru foi o negócio lá, mas ficou, então tá... Aí tá...
Tá, e meu pai queria, né? E ficou esse apelido aí também, né? Mas foi assim, mas meu pai brigou porque muitos não queriam, achava que esse não é nome de jogador, que na época tinha isso, né? Picolé. Era, todo mundo com apelido. Pô, aí os caras falaram, é nome de jogador, Birubiru, não sei o quê. Mesmo quando eu vim para São Paulo, eu disputei o Campeonato Brasileiro, mas muita gente assim não sabia muito, o pessoal da imprensa não sabia muito, tal. Então tinha aquela dúvida, aquelas coisas todas, né, em relação, né, o nome, né, pô, será que... Mas aí depois aí caiu na minha torcida, aí a imprensa também já, né, aí ficou Birubiru. E você jogava muito, né, então aí também ajuda, né, porque se é ruim vira gozação. Se é ruim vira gozação. Ô Biru, graças a Deus que deu certo. Como é que você descobriu que você era bom jogador? Quando eu descobri, eu não descobri, me descobriram, né? Eu jogava campeonato de várzea lá, moleque, meu pai sempre me levava lá nos campos de várzea para jogar aquelas coisas. A gente eu nasci em Recife, no bairro de Santa Maria, mas depois fui para morar em Olinda. Em Olinda eu já estava com 10 para 11 anos. Aí foi quando eu comecei a jogar campeonato, aquelas coisas com a molecada, disputar os campeonatos que tinha lá. E aí uma dessas saiu o diretor, aí foi passando isso, 10 anos eu já jogava, mas depois foi passando o ano, tal. Quando foi com 14, 15 anos, 14 anos, aí o diretor do esporte me viu, né, jogando tudo, aí falou, pô, você não quer ir lá fazer um teste no Corinthians? Aí ele foi, seu pai tá por aí? Eu falei, tá, aí apresentei meu pai para ele, ele pegou e falou, vou levar ele amanhã para fazer um teste, tal, assim, tudo bem, tudo bem. E meu pai era tricolor roxo, né? Então Santa Cruz. Ele queria que eu fosse para Santa Cruz. Já estava até arrumando tudo para ir para Santa Cruz, né? Mas aí o doutor Dilson, na época era o doutor Dilson, ele morava em Olinda também, aí acabou me levando para o esporte, aí fiz o teste e tal. No outro dia ele já veio falando que ia assinar lá com um contrato de gaveta, que na época tinha esse negócio de contrato de gaveta. Você tinha que idade? Eu tinha 15 anos. Nem dava para assinar profissional. Então, eu tinha 15 anos e tal. Aí tinha esse negócio de contrato de gaveta, eu assinei. Aí fiquei jogando juvenil e tal, primeiro ano, aí foi bem pra caramba, fui campeão, depois fui bicampeão com 16 anos. Aí depois já subi pro profissional, fiquei treinando pro profissional, o Celinho já me colocou no time de cima. Aí foi tudo rápido assim, né? Então, quer dizer, quem realmente levou realmente para mim fazer o teste no esporte foi o doutor Dilson, ele que me viu jogando tudo e acabou me levando, que ele era diretor do esporte, né? Então ele viu, gostou e acabou me levando para o esporte fazer teste e acabei ficando, né? Mas meu pai sempre me levava também na vaza, nos campeonatos, e a gente sempre estava participando do esporte, né? E meu pai é sempre ligado em futebol, então ele gostava também, meu pai, né? Então sempre estava junto. O que teu pai fazia? Qual era o trabalho dele? Meu pai era aposentado do portuário, né? Portuário? Era portuário, então ele era aposentado, então ele acompanhava bem aquelas coisas todas, né? Então... E você chegou a fazer algum outro trabalho que não jogar futebol? Flávio, olha, eu moleque, rapaz, olha... Acho que meus 8, 9 anos, eu saía, minha mãe não queria e tal, mas a gente saía, a gente pegava manga, aquelas coisas todas para vender, que a gente tinha um dinheirinho, aquelas coisas, né, na época de moleque, a gente fazia tudo isso, né, e trabalhar assim mesmo não, mas a gente fazia uns bicos, né, na feira, a mulher dava uns bolos pra gente vender, a gente escondia dos pais, da minha mãe, né, e tal, aí eu acabava vendendo uns bolos lá para pegar um trocadinho, aquelas coisas todas, né. Mas trabalhar assim mesmo, não. Aí não cheguei a trabalhar. Mas a gente fazia uns bicos ali para ganhar uns trocadinhos, para ir no cinema, que às vezes no cinema era caro, era difícil você ir no cinema. Então a gente já juntava a turminha assim para ir pro cinema, a gente tinha que ter um negócio, né? E ainda mais moleque, vendo né, as meninas também indo, aquelas coisas todas, então você queria ter alguma coisinha, né? E às vezes os pais não tinham condições de chegar e falar, toma aí, vai pro cinema, compra aí, vai isso, não tinha isso, né? Então a gente tinha às vezes que se virar um pouquinho, então a gente fazia esses bicos aí. Legal. Você já tinha vindo para São Paulo antes dessa apresentação, você ficou preso no hotel 4 dias? Não, vim jogar já, que eu vim jogar contra o São Paulo, no jogo no Campeonato Brasileiro, foi quando eu vim, realmente minha primeira vez, aí eu vim para São Paulo. Eu joguei contra o São Paulo e tal, né? E foi quando o Rubem Minérios também, né, até brincou lá na saída lá,
do estádio, né? Que estava de olho em mim também, que estava querendo que fosse para o São Paulo na época, aquelas coisas todas, que ele queria também me levar para o São Paulo na época. Então, mas assim, conhecer São Paulo mesmo não, aí vim mais só para jogar, a primeira vez foi contra São Paulo. Aí você chega no Corinthians, um time de feras. Quem eram os seus companheiros? Que era, só para o pessoal se assustar um pouquinho com um garoto, né, humilde, lá da periferia de Olinda. De repente chega para jogar com quem? Eu cheguei no Corinthians jogar. Aí tava já, né, que já tinha sido campeão, o próprio Basílio, né? Aí tinha o Palhinha, Sócrates, Romeu Cambalhota, Vaguinho, né? Aí tinha o Amaral, né? O finado do Amaral, faleceu há pouco tempo. Tobias, goleiro? Não era o Tobias, era o Jairo. O Tobias tinha saído, aí o Jairo acabou sendo titular. E o Vladimir e o Zé Maria, ainda peguei o Zé Maria. Então, eu peguei essas feras aí, né? Quando eu cheguei, né? Então, e foi assim, né? Eu cheguei e tal, na época eu acho que tinha saído o Brandão, acho que era, depois o Brandão saiu, aí ficou o professor Teixeira, que começou a assumir o time, aí ficou. Aí eu cheguei já. Que ano era que você chegou? Eu cheguei no final de 78. 78. Então você pegou toda a época da democracia corintiana. Peguei, não, a democracia pegamos no começo mesmo. Mas quer dizer, você chegou em 78? 78, a democracia começou, acho que em 81. Você ganhou antes o título de 79, né? 79 a gente foi campeão. Que chegou e já foi campeão. Eu cheguei e já fui campeão. Então foi... Como é que era essa história da democracia corintiana? Qual era a tua participação nisso? A minha participação... Quer dizer, na época, quando começou a democracia, eu não sabia nem direito democracia corintiana. O que é isso? O que é isso, essas coisas, né? Realmente, eu só não, a maioria do grupo, claro, não sabia mesmo. Vamos participar da democracia corintiana, começou aquelas coisas todas aí. E a minha participação foi querer saber, né, a fundo o que era, o ideal que seria. Né? O líder era o Sócrates. O Sócrates e o Adilson Monteiro. O Adilson Monteiro Alves, que era o diretor. Eles eram cabeça, e o Sócrates já era envolvido com o negócio de político, o Adilson também, né? Era um pouco envolvido aqui no negócio de política, acabou passando para o grupo, né? O que era democracia, aquelas coisas, né? E aí você que foi indo, a gente foi, né, interagindo junto com o pessoal, né, o Sócrates, depois o Vladimir, o Casa, aí começaram a dizer... Vocês votavam mesmo em tudo? Porque o que a gente sabia da democracia era que tudo era resolvido pelo grupo, tinha voto. Tinha voto. Do roupeiro ao presidente era votado. Na época a gente ia contratar um jogador, o Adilson reunia o grupo, perguntar... Até para contratar? Isso, contratar, vamos trazer fulano aí, estão precisando de tal, um atacante e tal, então reuni o grupo e tal, beleza. Só o único que teve um desequilíbrio aí dentro do grupo foi com a chegada do Leão, né? Porque uns queriam, outros não queriam. Aquelas coisas todas. Mas depois aí o grupo aceitou, ele no começo também, né, deu uma chiadinha, aquelas coisas, mas depois ele acabou aderindo à democracia e, aí ajudou bastante e, né, conseguimos o título junto com ele também. Mas foi isso, a democracia mais ou menos foi isso. Então a gente começou, né, a entender realmente o que era a democracia. Quando foi fluindo, né, os assuntos, aquelas coisas que vinham correndo, a imprensa falando. Que teve muita gente que comentava e falou, a democracia vai ser bagunça, ninguém vai treinar. Não era, né? Não era, não tinha nada disso. Concentração, claro, que tiraram, porque na época a gente concentrava quinta-feira para jogar domingo, né? Então tinha isso. Aí depois tiraram os Sócrates, né? E todo mundo cumpria direitinho. Cumpria direitinho. Tem uns que concentrava, ia, porque não tinha concentração, só ia no domingo para jogar, né? Almoçar e jogava, chegava para o hotel, almoçava e ia para o campo, né? Mas tinha uns que ia sábado à noite e queria concentrar. Por conta deles, ele que ia porque queria. Queria porque queria. Eu mesmo era um deles que de vez em quando estava concentrando, porque na época depois já ver meus filhos, começou, né, pequeno, aquelas coisas, você para dormir à noite não era fácil. Perfeito. Aí eu falei, não, peraí, concentração para mim. Para dormir direitinho. Chegava a 10 horas na concentração, dormia bem e tal. Senão você acaba
preocupado, né? Que às vezes a criança chorava à noite, aquelas coisas. Então eu gostava de concentrar, para a gente dar uma descansada. Era muito importante. Eu lembro que o Sócrates falava muito que a democracia só teria força se ganhasse, não é? Isso, cara, se não ganhasse, não tinha jeito. Não tem, é difícil no futebol você, né, aderir alguma coisa e falar, não, isso aqui vai dar certo se você não tiver resultado, né? Então pode demorar um pouquinho, como demorou encaixar um pouco, depois que encaixou, aí foi embora. Aí encaixou a democracia. Tem uma foto não, um vídeo, você correndo, você fez um gol, foi no primeiro título da democracia? Foi, aquele foi o primeiro. Virou meio símbolo do título do Corinthians. Isso, foi o primeiro título, foi em 82. Você sai correndo. Isso, então. A gente fiz 2 gols naquele jogo lá. Né, então foi aquele primeiro título da democracia. Pô, que legal, você virou símbolo daquilo. Da democracia. Que legal, Biro. Mas foi legal, foi uma época boa. Foi uma época boa. Que a gente viveu, né? Como eu te falei, a gente não tinha muito assim entendimento assim da democracia, mas depois a gente aí começou a entender e foi legal, porque o país estava passando aquele momento também, né? Foi que a gente veio entender a democracia. Só depois, né? Só depois, né? Depois foi, poxa, que legal que a gente pôde ajudar de uma forma ou de outra a democracia, né? Então, dentro de campo, a gente fez um papel, acho que muito legal, que até hoje marcou, né? Sem dúvida. Qual era o seu principal parceiro no Corinthians? Porque todos eram amigos, mas sempre tem alguém que você é mais chegado. Quem era o seu maior parceiro naquele time? Olha, parceiro do time, assim, eu tinha vários, eu não tinha, assim, um parceiro, né? Então, eu me dava muito bem, né? O pessoal que morava mais perto de mim ali no Tatuapé, lá, que a gente morava lá, então, que ficava, então... O Zenon era um que a gente estava sempre mais junto, contato, aquelas coisas. Aí tinha o Dida, um lateral esquerdo que chegou também. Sim. E antes eu tinha, né, logo quando eu cheguei, né, a gente tinha, não tinha sim aquela amizade, aquelas coisas, mas era um cara que sempre estava me incentivando, chamando atenção em relação, cuidado, garoto, que São Paulo é assim, assar, o Palhinha, né? Então foi um que sempre chamou, que eu cheguei, né, por moleque, né? Aí, então ele me dava me dava muita dica, o que era São Paulo, por quê, né? Então acho que foi um cara que me orientou bastante, né, os cuidados que você tinha que tomar. Aí eu fui aprendendo, né, vivendo com o pessoal, então aí foi legal. Mas temos assim de uns, não tinha o Dida, na época lá também tinha os que jogaram lá, eu tinha o Gomes, que jogou lá também, a gente tinha uma amizade muito boa, o João Paulo, o Papinha, que jogou. Então a gente tinha assim, em vez de quando a gente estava junto em Santos também, que naquela época eu já descia para Santos também, ficava que ele morava em Santos, aquelas coisas. Então a gente tinha mais assim, uma intimidade a mais. Mas a gente se dava bem com todos eles, eu, graças a Deus, nunca tive problema com ninguém. Com nenhum deles, né? E discussão, briga sempre teve mesmo dentro de campo, no vestiário, claro. O pau comia, porque hoje tem muita coisinha que não pode falar nada para fulano, sabe? É complicado. Então, naquela época, chegar o primeiro tempo, acabar o segundo tempo, o pau comia lá dentro do vestiário, mas era... Morria ali também. Você nunca viu falar, o nego brigou com fulano, ciclano, não, porque morria ali. Aí entrava dentro de campo, voltava... arrebentava o segundo tempo, então tinha isso, né? O que você pode falar do Vicente Mateus, o homem que te contratou aqui em São Paulo? Poxa, o Vicente Mateus foi um presidente que marcou, né? Para mim, mesmo nessa errada de nome, né? Lero, né? Até isso foi bom. Isso foi bom, marcante, isso que eu tô falando, né? Então isso foi legal, né? E que pegou, né? Mas foi um cara um presidente que também me deu muita atenção, acreditou, né? Mas ele era meio mão de vaca, ele pagava pouco. Era duro, ele era meio complicado, né? O Vicente Mateus era... Você chegou a renovar contrato com ele? Cheguei a renovar contrato com ele. Como é que era? Mas tinha um amigo meu que eu renovei uma vez,
Depois não aguentei, eu falei, aí pus um amigo meu para, vai lá, fala que eu falava, eu quero tanto, fala para ele e tal, né? Mas era duro, ele era, não, muito dinheiro, pra quê? Sabe aquelas coisas, putz, ele era agora. Aí depois, quando ainda mais, piorou mais ainda, porque quando ele ficou sabendo que eu acabei namorando a sobrinha dele, né? Ah, você namorou a sobrinha dele? Eu casei, tô casado até hoje. Você é casado com a sobrinha do Matheus? Aí ele soube na época, e maior gozação, né? Ele, não, você é de casa, acabou. Não precisa de dinheiro. Meu filho, eu falei, você tá louco? Em vez de ajudar ele. Pô, eu falei, história de brincadeira. Eu falei, não, calma, cara, agora você é de casa, você não vai precisar agora. Aí, calma. Tá namorando minha sobrinha, não sei o que, aqueles papos dele, mas era duro, ele era feio. Mas era um cara que falava, não precisava nem assinar, né? No outro dia já estava na tua conta, nem tinha assinado o contrato, já depositava. Então era assim, o Matheus era esse presidente que realmente quem trabalhou com ele, realmente, né, que fez por merecer também, claro que tem realmente saudade dessa época dele aí. Depois vem o seu Orlando Monteiro Alves, o Adilson. Não, o Orlando Monteiro Alves já estava, né? O diretor era o Orlando Monteiro. Veio o Valdemar Pires, né? Aí veio o Valdemar Pires. Aí mudou muita coisa. Deu uma mudada, foi quando o Adilson Monteiro Alves assumiu como diretor, aí foi criando a democracia. E a negociação era mais fácil, aí já dava para... Aí dava para negociar, já era diferente, né? Com o Adilson e tal, o Adilson já tinha outra cabeça, tal, aquelas coisas todas, né? Mas já era outra cabeça, já o Adilson também, para renovar era mais tranquilo. Não era tanto assim, né? Que ele também queria puxar, né? Ele dava aquela puxada, né? Tal, mas era outra cabeça. Ô Biro, você foi um cara consagradíssimo. Todo mundo gostava do teu futebol. Você mesmo falou, muita gente queria trazer você para jogar, né, nos vários times. Você citou Ponte Preta, dá a impressão para Ponte Preta naquela época era enorme. Que isso, eu pensei que naquela época o time da Ponte Preta era incrível, era impressionante. Você ia brigar com posição com o Marco Aurélio e com o de cada, se eu fosse para lá. Se eu fosse para lá. Mas o Cilinho ia arrumar um jeito. Arrumava. Ele gostava de mim, ele me lançou, ele gostava, ele falava, né, pô. Agora, a pergunta que fica, hoje a gente vê os vários jogadores chegando e cada um, que Deus ajude, que ganhe, que possa ganhar, que está ótimo. Naquela época, o jogador de futebol, ele ganhava o suficiente para ser, digamos, um cara rico. Você jogou muito tempo no futebol. Dava para você, tô rico, não preciso fazer mais nada, ou a coisa era mais complicada? Não, era diferente, né? Não ficar rico, não, você não ia ficar nunca. Naquela época ali era meio difícil. Você chegar e falar, porra, tô rico, tal, aquelas coisas. Não, você vivia bem. Tinha um salário, você vivia bem, mas não rico, né? Então era diferente, né? A gente, na época, né, a gente queria comprar um apartamento, demorava 5, 6 anos, 10 anos para pagar, né? Então não era assim, de chegar e comprar um apartamento para renovar, mesmo aí você renovando, você dava entrada e ficava pagando 5, 10 anos um apartamento. Né? Não dava para parar de jogar e não fazer mais nada? Não dava. Não tinha jeito. O que você fez quando você parou? O que eu fiz? Não, olha, quando eu estava parando, aí veio aquele negócio de vereador de São Paulo, que eu fui vereador, aquelas coisas, entrou todo esse negócio aí. Aí comecei, né, mas eu não quis seguir e tal. Mas aí eu comecei a pensar em outras coisas. Falei, até eu comecei também trabalhar com futebol, né? Eu falei, eu acho que vou voltar a trabalhar com futebol, largar o negócio de política, tal, aquelas coisas todas, aí voltei, né? Me envolver, ser coordenador, aquelas coisas todas dos times, né? Trabalhei em alguns times aí, Francana, trabalhei no Grêmio Aueno, fui para Santa Catarina, Mato Grosso, aí dei uma rodadinha aí trabalhando no futebol, mas depois parei. Eu falei, aí parei porque naquela época o clube também não tinha condições, era meio complicado, né, de você fazer um trabalho e às vezes você tinha que até pôr dinheiro para poder ajudar o grupo e acaba se atrapalhando. Eu falei, não, então não adianta, eu vou dar uma parada. E acabei parando, também não segui, podia ter seguido, tal, seria hoje aí trabalhando, ser auxiliar ou próprio dirigente, um coordenador, entendeu? Aí eu acabei parando e não segui. E hoje tem uma aposentadoria de jogador, né?
Não, o jogador se aposenta igual o trabalhador normal, né? Chega a época... Você chegou a se aposentar? Você conseguiu a aposentadoria como jogador? Então você tem aposentadoria? Não, como jogador não. Aposentar agora, né? Agora eu estou tentando aposentar. Você ainda não é aposentado? Não, agora eu estou tentando aposentar. Caramba, com 60 você tem 65? 65, agora eu acho que agora por idade, né? Que coisa, hein? Então tem... Coisa impressionante, Biro. O negócio, quer dizer, tem que se virar, tem que sempre estar jogando. Não, tem que se virar. Você tem que estar fazendo seu negócio. Eu trabalho muito com eventos também, viajo, volto, né? Com as propagandas que a gente faz, as empresas, a gente está sempre fazendo alguma coisa, né? É isso, aquilo. Inclusive, vou ver se eu faço alguma coisa, né? Com a CrossFox? A CrossFox, olha, né? aí eu digo. Vamos ver, né? Claro, baita empresa, você vai gostar muito. Então, aí de repente, estão fazendo isso, a gente faz esses trabalhos. Legal. E como foi o relacionamento com a sobrinha do Vicente Matheus? Deu certo, né? Deu, graças a Deus deu certo. Estamos hoje, ela me aguentando aí. Tem quanto 42 tempo? anos já. Quanto? 42. 42 anos. Logo quando eu cheguei, foi assim, né? A gente namorou, conheci ela em 79, 79, 80 casamos. Foi... Você pegou a herança do Matheus? Eu não peguei, viu? Eu nem vi a cor da herança do Matheus, viu, Flávio? Porque eu falei pra minha mulher, você devia ter pegado uma beirinha lá. Porque ele falou que você ia ficar tranquilo que você era da família. Da família eu ia ver agora. Mas não veio nada. Não veio nada, viu? Não chegou nada. Quantos filhos, Biro? Eu? Quantos filhos você tem? Filhos? Filho, 3 filhos. 3 filhos? Nenhum de futebol? Meu filho jogou, Flávio. Meu filho jogou, deu uma rodada também, aí teve uns problemas no joelho, Como era com o nome de Biro mesmo? Ele era Diego Biro, jogou no Santa Cruz, foi campeão no Santa Cruz, o treinador era até o Zé Teodoro, na época no Santa Cruz. E deu uma rodada, Santander, jogou em Santa Catarina, no Brasil de Pelota, no Inter de Santa Maria. Então ele deu uma rodada aí. Aí depois teve um problema no joelho, acabou, veio minha netinha também, ele acabou parando. O que ele faz hoje? Ele trabalha hoje. Ele estava trabalhando na Azul, né, na administração. Que legal. Aí hoje, agora ele está trabalhando na empresa de corretagem, né? Legal. E os outros dois? Os dois, minha filha é professora, uma é natação, dá aula, então também tudo... E o outro, terceiro, é menino ou menina? Menina também. Menina. E o que ela faz? Também é professora também. As duas? Que legal. Duas são. Que legal. Você tem netos? Tenho 5 netos. Uau! 5 netos. Meu filho tem 2 meninas, né, uma menina, e minha filha um casal. Minha filha tem um casal. A Maria Fernanda e o Bernardo, a Beatriz, o Gabriel e o Edu. Então aí tem 5 netos. E o Bernardo está jogando, que é o meu netinho, tal, que tem 11 anos. Já está seguindo aí a carreira aí. Logo ele vai... Tá também na parada aí. Você falou que você registrou o nome Birubiru. Os seus filhos também ou não? Neto, filho não? Não. Birubiru é só teu? Só o Birubiru. Meu filho puseram que ele estava jogando. Biro, né? O Diego Biro, aí acabou jogando como Diego Biro. Nós estamos aqui na Arena do Corinthians. Você jogou muito no Parque São Jorge, o grande palco era o Morumbi, né? O que você acha desse novo estádio do Corinthians? O que você sentiu quando você entrou aqui? Isso aqui, eu vim aqui, Flávio, na época, quando eu estava construindo, que a gente veio aqui andar, eu andava muito aqui, né? Vim aqui com o Andrés, aqui, a gente andava lá, estava junto lá com o Goulart, então a gente vinha por aqui, olhava o estádio, vamos lá dar uma olhada no estádio, aí então a gente acabava vindo aqui, os tijolos que vinha, tal, aquelas coisas, né? Então eu acompanhei já daquela época lá, quando estava construindo mesmo, não tinha nada. Aí depois que ficou, legal, que ficou bonito, né? A gente falou, quem entrou, você fala, caramba, até que fim, né? O corintiano tem um estádio, né? Que estava, né? Quer dizer, creio que é nosso, né?
por enquanto, mas a gente vai pagar. É do Corinthians, não tem jeito. O Vampeta fala sempre, se não é nosso, pega, leva nas costas e leva embora. Isso, mas vai ser, mas é nosso, sem dúvida, né? Então isso aqui é um estado muito bonito, coisa que, porra, e caiu num lugar realmente maravilhoso, né? Que, porra, a Zona Leste tem tudo a ver com o corintiano, né? Você jogou em grandes palcos, era normal 100 mil pessoas, hoje os caras comemoram quando dá 50 e pouco, era 100, 120, 130. Mas você gostaria de ter jogado nesse estádio, Biro? Não só eu, todos aqueles jogadores que jogaram, muitos que, né, com certeza eu gostaria de estar jogando nesse estádio aí com essa torcida, que o mais perto, né, do torcedor. A gente tinha o Pacaembu também, que era ali, né, mas que a gente considerar também o nosso estádio também, sem dúvida nenhuma. O Pacaembu, claro, né, a gente não esquece, não vai esquecer mesmo, né, porque ali, né, grande conquista foi conseguida ali no Pacaembu, como no Morumbi também, né? Foi. Mas o Pacaembu realmente é coisa realmente maravilhosa. Mas claro que a gente gostaria muito, né, de estar jogando aqui nesse estádio aí com essa torcida aí. Porra, eu tô lá em cima, às vezes quando eu venho assistir o jogo, pô, a gente fica desesperado ali, foi, pô, cara, não, eu tinha que, né? Mas é gostoso, né? Claro. Ô Biro, você de vez em quando sonha que você ainda é jogador de futebol? Não, Flávio, não, jogador não. Quer dizer, não sonhei ainda, né? Pensei que eu ia sonhar, mas não cheguei a sonhar ainda não. Qual o maior momento da sua carreira que você considera, pô, esse foi o grande momento, um jogo, algum momento? Flávio, um momento que eu acho que foi legal foi logo quando eu acabei de chegar em São Paulo, que a gente acabou tirando o Palmeiras, que eu fiz no gol de canela, aquele jogo, putz, eu fui muito bem, né? Fiz uma bela partida, então aquele momento ali foi muito importante para mim, né? Que era um clássico, rival, né? A confiança do torcedor, então ali, porra, deu uma crescida, foi um momento muito especial aquele jogo lá, não só pelo gol, mas eu acho que pela partida, né, que eu realizei, né, que dali para frente aí, pô, aí caí mais ainda na graça da torcida, porque logo quando eu estreiei, pô, 15, 20 minutos de jogo no Pacaembu contra o Paulista de Jundiaí, à noite em Garoá, no frio, a torcida lá, né, pô, estado lotado, né, e a torcida começou depois a gritar meu nome e tal. Eu falei, pô, então aqui é o lugar, isso, né? eu falei, pô, esses foram os momentos legais que eu realmente... Eu não lembro de você ter sido convocado para a seleção brasileira. Você chegou a ser? Cheguei a ser convocado. Fui convocado à seleção e seleção de nomes também. Chegou a jogar pela seleção pessoal? Jogou ou só foi convocado? Não, só fui convocado. Não cheguei. Quem que te convocou? Quem convocou foi na época se eu não me engano, do Edu. Legal. Ele foi o irmão do Zico, né? Zico. Aqueles 3 jogos ali. Isso, é. Legal. Ficou uma frustração de não ter sido jogador, porque você tinha bola para jogar na seleção. Não, foi injusto você não ser jogador. Me colocaram no nome também na lista do Tele, 82 e 86, né? Copa, né? Até falaram para mim, você vai ser convocado, tal, aquelas coisas todas, tal. Mas acabou o Tele me deixando de fora, né? As 2 Copas. Na 86 estava tudo certo para mim que o Minelli ia ser o treinador. Então o Minelli gostava muito de mim. Então o Minelli, vou te levar. Porque o Minelli acabou treinando o Corinthians também nessa época aí. Aí ele falou, você vai estar junto comigo na seleção. Então, eu falei, não, beleza. Aí o Tele, na última hora, o Tele aceitou voltar à seleção. Aí voltou em 86. Aí pôs meu nome lá também. Fiquei fora também. 2 Copas, 82, e acabei ficando fora. Você acha que foi injusto ou realmente os caras eram... Não, tinha bons jogadores, era uma disputa realmente muito grande ali, aquele setor ali, mas eu tinha condições de participar das 2 Copas, 82 e 86, eu tinha condições sim. É que treinador tem aquela confiança, né? Claro. Pô, o Tele treinou o Paulo Zidoro, treinou o Cerezo, treinou outros jogadores. Então foi mais os jogadores que ele realmente trabalhou e tinha mais um pouco de confiança. Como o Minério falou para mim também, quero você junto comigo na seleção e tal, né?
E assim foi o Tele, com o Paulo Isidoro, com o Cerezo, aquelas coisas todas, porque eu fazia várias funções também, né? E o Tele achava que eu era muito peladeiro na época, né? Até ouvi uma entrevista dele, até o pessoal perguntou para ele porque ele não via a entrevista dele na época, que ele falou que eu era realmente, o Bira, bom jogador, mas é estilo peladeiro, né? Então aí acabou não me levando, talvez por causa disso, porque eu fazia várias funções, né? O treinador queria, claro, né? Claro. Se eu fosse querer jogar, eu vou jogar na minha, acabou. Tal. E o jeito do Tele era outro, né? O jeito do Tele já era outro, né? Então, e eu também, se eu quisesse falar, não, vou jogar na minha aqui, meu setor esse, volante, meu segundo volante, acabou. Mas como o time precisava, o treinador gostava, né, que fazia aquela função, que ele tinha o esquema tático dele, então eu ajudava muito, pô. Então era aqui, ali, a gente fazia várias funções, né, que o treinador pedia, a gente acabava fazendo e fazia bem, né, então isso empolgava muito. Claro. Porque se eu não fizesse bem, eu não ia empolgar eles, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, né? Então empolgava muito, eles gostavam, então eu acabei fazendo. Então vai ver, talvez seja isso que atrapalhou um pouco eu não ter disputado, talvez, as duas Copas do Mundo, em 82 e 86. Pra gente finalizar... Agora, se é hoje, Fábio, com certeza seria convocado, porque todo treinador queria um jogador, fazia a função que eu fazia, outros jogadores também. Sem dúvida. Porra, né? Hoje seria, talvez... Estilo de jogador de cabineiro hoje de Vasco, é verdade. Entendeu? Pra gente finalizar, uma coisa que eu nunca te perguntei, mas agora eu falei, você tá bem perto. Esse cabelo seu, como é que ele foi? Você é um cara loiro, você tinge o cabelo, que eu tinjo, tá? Já vou dizer que você é loiro original, você tinge. E como é que surgiu esse negócio dos cachinhos? Pô, esse cachinho foi desde Recife, já tinha um cabelo queimado, de Recife, do sol, praia, porque eu morava perto da praia, lá em Olinda. E eu ia muito pra praia, então aí a gente tinha aquele negócio de passar um pouco de algo oxigenado no cabelo. Né? Eu lembro disso, eu cheguei a fazer isso. Isso, aí passava tal, mas meu cabelo já era queimado mesmo, de sol, aquelas coisas da gente treinar, que a gente treinava, que era queimado. Mas lá em Recife a gente passava um pouco de água oxigenada, aquelas coisas para ficar... o estilo birubiru, né? Que até falava de Aí que eu vim para São Paulo, o que aconteceu? Porra, aqui o sol era meio difícil, então aquelas coisas que eu vim, peguei uma época garoa, frio, o sol que você também não tinha muito tempo. Você morava distante da praia também, aquelas coisas, você não tinha muito tempo para ir para praia, pegar sol, aquelas coisas, né? Então dificultava um pouco o cabelo. Aí você começou passar um creme especial, né? Que passava e dava aquela cor e tal, né? Aí foi voltando a cor. Às vezes ficava um pouco... não era a cor que a gente bem queria, mas aí ficava ali, estava dando para quebrar o galho, falei, então deixa assim mesmo. Aí foi indo e tal, às vezes quando a gente fazia isso aí, mas não podia deixar o estilo birubiru, né? Queimadinho um pouco, nem que seja um pouco, aquelas coisas. Mas a gente dava E os cachinhos são originais? Os cachinhos são originais. Não, o cacho é original mesmo. Legal. Não tem nada, a gente nunca fez nada, né? É original mesmo. Que legal. Não cheguei a fazer nada. E você tem razão. Mesmo quando passar daqui 40, 50 anos, que a gente não estiver mais aqui, o cara vai aparecer com esse cabelo, o cara talvez nem saiba quem era o birubiru. Mas ele vai dar o estilo do birubiru. O estilo do birubiru. Tem jeito, não, a gente vê, até brinca. Onde a gente vai, a gente sempre... molecadinha, onde a gente viaja, aí vai para um lado, depois... A gente vê a molecada, meu filho tem um apelido de birubiru, cadê você? Olha o cabelo dele, um molequinho lá. Porque onde vai? É muito legal. E o cabelo, né, pegou, pô, onde você vai, você vê o pessoal, tem birubiru. O Romeu também. Romeu Camarão. Legal, muito bom isso. Tinha aquele estilo dele do cabelo, Rastafari. Né? Ele tinha aquela coisa, então era isso. Então isso aí acabou pegando e ficou. Onde a gente vai, sempre tem birubiru. E tem sósia também, onde a gente vai, tem um sósia teu aqui. Birubiru. Prazer muito grande falar com você, meu amigo. Saudade de você, tempo que a gente ficava lá no campo, todo mundo era amigo de todo mundo. É difícil pro pessoal já acreditar que era assim, né? Mas a gente ia na casa e conversava, era todo mundo amigo. E até hoje eu fico muito feliz que essa amizade permaneça e fico muito feliz de te reencontrar. Super abraço, Bira. Opa, que isso, Fábio. É recíproca aí, as palavras, mas sempre um prazer, né, estar com você. Você é uma pessoa que a gente
acompanhou a gente, né? Por tempo, na rádio. Às vezes metia o pau, mas às vezes falava bem. Mas em você não, você jogava muito. Mas assim, né? Mas fazia parte, né? Fazia parte, claro, mas é brincadeira, uma brincadeira à parte, mas é importante que a gente tem sempre essa amizade, é sempre um prazer estar com você. Muito obrigado. Conexão CrossFox muito especial, diretamente da Arena Neoquímica, do campo do Corinthians, com um dos ídolos da história do Corinthians, o nosso querido Birubiru. Valeu.